Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um assunto que eu já estava planejando um pouco fazer. Vão ser, o total de aulas vão ser 5 com essa aqui, né? Essa aqui é a primeira. Mas eu queria abrir esse vídeo falando sobre a parte de língua portuguesa, que eu não sei se a galera tem dificuldade, talvez tenha. Eu conheço alguns amigos que têm, então eu resolvi gravar esse vídeo baseando nisso. E eu vou ensinar para vocês como eu estudei língua portuguesa. Esse vídeo é um vídeo introdutório para outros 4 vídeos que vão ficar lá na frente. E eu vou explicar direitinho para vocês como é que vai funcionar isso. Primeiramente, galera, tem alguns vídeos que eu vou fazer ainda, tá? Principalmente a parte de física e a parte de química. E eu vou fazer um vídeo explicando como é que funciona a matéria, como eu aprendi a matéria, como pode ser que caia no seu vestibular, quais os assuntos que mais caem no seu vestibular, de maneira geral, tá? Lembrando disso, de maneira geral. Se você quer um assunto mais específico, tô querendo Enem, então acho conveniente você dar uma pesquisada, tá? Mas eu vou abordar de maneira geral, beleza? Esse assunto aqui, vou falar dos tópicos de português. Vou falar nos próximos vídeos os assuntos que mais caem em cada bloco, tá? Eu vou falar já já os blocos quais são. E mais na frente eu pretendo fazer também a parte de livros, né? Dicas de canais do YouTube, plataformas e livros. Eu sempre faço, tá? Eu fiz de biologia, agora eu vou fazer da parte de matemática ou da parte de matemática e de física, né? E de química também, beleza? Então, cara, tá muito detalhado, tá? Não se preocupa, galera. Não sei o que, fala sobre livro. Cara, eu vou fazer um vídeo específico. Não, a galera fica, fala sobre o canal no YouTube que tá faltando. Fala sobre a parte de física, tu faz um vídeo de física. Cara, eu vou fazer. Relaxa. Tem muito vídeo, tem muito projeto que eu quero fazer pra vocês aqui. Vamos com calma, porque eu tô gravando sozinho. Vamos com calma. Essa parte aqui, a parte introdutória de português. Lembrando, essa é a forma que eu aprendi. Talvez não seja a sua, talvez você olhe e fale assim, Arthur, não é pra mim, eu não gostei. Tá tudo bem, cara. Procura outra pessoa que vai te ensinar a explicar melhor. Essa é a forma que eu aprendi para estudar para vestibular e concursos militares. Foi assim que eu estudei, beleza? E eu vou passar aqui para vocês, tá? Beleza? Cara, só lembrando aí, tá? Eu na última prova da ESA que eu fiz, eu acertei 10 questões de 14, tá? A última prova que eu fiz, no caso, 2024, foi a prova mais difícil da ESA que teve. Eu fiz 10 questões, acertei 10 questões de 14, tá? Só pra galera ficar assistindo, quem é você? Cara, eu sou esse cara. E outra coisa também, eu acertei também, se eu não me engano, na parte do vestibular da UEMA, eu acertei 20 questões, eu acertei 16 questões de 20, tá? Só errei 4 questões, tá? Só pra vocês se enturmar aí, pra dizer assim, quem é esse cara, por que esse cara tem autoridade pra falar? Tem, eu tenho autoridade pra falar, beleza? Foi assim que eu aprendi e eu vou explicar isso pra vocês. Tá, beleza, primeiro, vamos começar. Tá, vamos lá. Eu dividi aqui a língua portuguesa em 4 partes, que foi assim que eu estudei. Gramática, literatura, interpretação de texto, tá? E a parte de redação. Tá, beleza, Arthur. Como é que funciona? Cara, gramática, tem que falar, né? Você vai estudar a parte aí de fonética e fonologia, que é a primeira parte. A segunda parte é a parte de gramática, ó, de morfologia, tá? E a parte de morfologia. E a segunda, e a terceira parte, né, que é a parte de sintaxe. E aí na parte de sintaxe eu destrincho, né, na parte de regência, verbal e nominal, e na parte de concordância nominal e verbal, tá? E lá no finalzinho, mas isso eu deixei pra estudar na parte de interpretação, tá? Tem a galera que estuda a parte semântica e a parte de. Como é que se fala? Figuras de linguagem na parte de gramática. Eu não estudo assim, tá? Não estudo. Se você estuda, aí já é com você. Você que decide. Mas eu não estudo assim. Eu prefiro estudar interpretação de texto ou na parte de literatura. Um dos dois. Normalmente eu estudava em interpretação de texto, tá? Beleza? Tá, vamos lá, Arthur. Gramática. Cara, gramática é a base de tudo, tá? É onde eu quero que vocês comecem. Porque foi onde eu comecei e comecei a entender as coisas. Tá, beleza, Arthur. Como é que vai funcionar isso? Cara, primeiramente, o que você tem que estudar é a parte de fonologia, tá? Fonologia. Não tá aparecendo nada pra vocês aí, porque aqui é uma coisa, eu fiz um roteiro bem básico assim mesmo, então eu precisei mostrar pra vocês, tá? A parte de clássica gramatical, que vai abordar a parte de fonética e fonologia, que tá falando, né? Fonética tem a ver com o som das palavras. Aí você vai aprender o que é dígrafo consonantal, o que é dígrafo vocálico, o que é encontro consonantal, o que é encontro vocálico. Você vai contar o que é ditongo, tritongo, hiato. Tudo isso está nessa parte, beleza? E aí tem outra parte também, né? Porque no livro que eu estudei, ele é dividido. Que é a parte também de formação de palavras, que é a parte de. Como é que se fala? Justa, palavras formadas por justaposição, que é as partes de composição, né? Composição tem dividido em. Assim, composição tem dividido em justaposição ou aglutinação, que é a perda de uma letra, e justaposição é a junção de duas palavras, tá? Eu vou detalhar isso nos próximos vídeos, tá? Beleza? E aí entra na parte clássica gramatical, que aí você vai aprender o que é um verbo, um advérbio, um artigo, um numeral, como é que se fala? Uma interjeição,
exclamação, tipo, a pontuação também, os caras já emendam aqui nessa parte de pontuação, conjunções, tá? Beleza? Por que que eu tô falando isso? Porque, cara, se você tem que emendar muito bem essa parte de classe gramatical. Principalmente a galera daí do concurso militar. Porque a parte do concurso militar, eles cobram muito essa parte aqui. Eles realmente batem no calo assim, cara. Eles cobram formação de palavra como se fosse algo assim, muito específico. Eles vão cobrar mesmo assim, muito, muito mesmo na raiz, tá? A galera do Enem já não é tanto. É uma coisa mais artificial, sabe? Uma coisa mais geral, assim. E é muito difícil cobrar. O Enem não gosta muito, eu não vejo muito ele cobrando. Quando cobra, é uma coisa muito assim, sabe? Artificial, uma coisa muito, muito geral. Já a galera do concurso militar, cara, vai cobrar, vai sim cair na sua prova, tá? Pode ter certeza que vai cair, porque concurso militar ele não perdoa. E principalmente, eu quero que você dê um ênfase na parte de verbo, cara. Por que verbo? Por que verbo, Arthur? Porque a parte de verbo é onde vai se alinhar todo o resto da gramática, que é a parte de regência verbal, é a parte de concordância verbal. Que eu já falei pra vocês aqui. Essa parte, cara, você tem que saber muito, porque essa parte aqui você vai ter que é realmente decoreba pura. Porque essa parte vai juntar junto com a de concordância e a de regência, que é onde você vai poder desenrolar. Se você. Não, ainda tem a parte, né, que eu nem coloquei aqui, né, que é a parte de conjunções, que é a conjunções subordinativas, orações subordinadas, coordenadas subordinadas, orações coordenadas e orações subordinadas, né? Aí vai entrar substantivas, adjetivas e adverbiais. São os três tipos, tá? E você tem que dominar muito bem verbo, muito bem mesmo. Cara, é muito mesmo, você tem que dominar muito bem verbo, tá? Porque essa parte aqui, elas vão ser cobradas lá na frente e você precisa ter uma boa estrutura na parte de verbos, tá? Beleza? Principalmente a galera aí do concurso militar. Na parte do Enem também cobra, a parte de verbo, né? De maneira geral, verbo é muito cobrado mesmo. Então, eu não tenho nem o que dizer, beleza? A parte de pontuação, já falei, né? Que é o uso correto da vírgula. Você vai ter que saber usar a vírgula. Cara, vírgula é. Você tem que aprender. Por quê? Por que, Arthur, você tem que aprender? Redação, cara. Você vai precisar fazer na redação uma ótima redação. E se você não aprender pontuação, se você não aprender a usar a vírgula, meu caro aluno, que cobra muito no Enem, cobra muito no vestibular, de maneira bem geral mesmo, cobra muito mesmo. Na parte do concurso militar também cobra muito. Então é uma coisa que cai, cara. Esse vestibular gosta mesmo. E ele gosta é da vírgula, porque sabe que os alunos erram. Também é um link para você aprender a parte de redação. Se você não sabe usar a vírgula, como você vai fazer uma redação? Me explica essa lógica. Como você vai saber usar um aposto? Como você vai saber usar um vocativo? Como você vai saber isolar vírgulas? Não tem como. Você tem que saber, cara. Entendeu? Você tem que saber. Beleza? Sintaxe, já falei pra vocês, né? A parte de sintaxe. Principalmente a parte de termos essenciais. Você vai saber que é a parte de complemento nominal, adjunto nominal. Você vai ter que saber essa parte aí. Adjunto adverbial também, beleza? Orações subordinadas. E mais na frente a gente vai estudar orações coordenadas, né? Orações coordenadas e orações subordinadas, beleza? Que é a adverbial, a adjetiva e a substantiva, beleza? Parte de regência. Regência, cara, é bom você saber porque, ó, verbo vai ligar com regência. Regência você tem que dominar muito bem, por quê? Porque os verbos, eles vão pedir uma regência, tá? Numa determinada preposição. Se você tem que saber essa regência, porque você tem que saber a parte de crase, tá? Galera é do concurso militar. Eu não vi tanto o Enem cobrando, tá? Não vi tanto o Enem cobrando essa parte de crase. É uma coisa assim meio esquecida pelo Enem. Mas a galera do concurso militar vai ter que saber. Regência, você tem que saber dominar muito bem os verbos que mais caem. E tem sim os verbos que mais caem, tá? Tem os verbos que mais caem, não se preocupe com isso. E você não vai aprender, não vai decorar todos os verbos, a regência de todos os verbos, que nem eu mesmo sei, nem eu mesmo. Por que você tem que saber regência? Porque você vai ter que aprender a parte de crase, cara. E na parte de crase, você vai ter que saber sempre fazer esse link, tá? Regência do verbo junto com a crase. Porque você vai usar muito na redação. Redação é muito elegante quando você usa uma crase. Eu principalmente usava sempre. Principalmente nas provas de concursos militares, né? Porque parece que eles gostam mais quando você usa crase, cara. Parece que eles ficam, tipo assim, procurando erro pra você saber se você errou ou não. Então, tipo assim, é uma coisa que você precisa saber, tá? Beleza? Botei concordância aqui. Assim, eu não posso falar com muita eficiência sem a parte de concordância, que eu não vi cobrando muito no Enem. Eu não pesquisei muito, não vou mentir pra vocês. A parte de concordância no Enem, não vejo muito assim, não pesquisei, então não posso falar. Na parte de concurso militar, é uma coisa que cobra uma questão ou outra, não é coisa assim, muito assim, entendeu? E quando cobra é uma coisa muito decorada, muito decorativa, tá? Às vezes vai cobrar sobre a palavra bastante, a palavra menos, a palavra alerta, a palavra. Tem uma que eles gostam muito, cara, que é. Esqueci agora o nome da outra palavra, que eles cobram muito, tá? Menos, principalmente, que a galera bota menos, que nem existe. A palavra de obrigado, obrigados, a parte de variação, né, dessas palavras. A parte de horas também, ele pergunta do verbo ser, né, a parte de horas. A parte de caro e barato, como quando estão ligados ao verbo ser, né?
Então, tipo assim, é uma coisa mais decoreba, tá? É uma coisa mais decoreba. Essas coisas que eu tô falando pra vocês é uma coisa muito decoreba, muito mesmo. Quando cai, é uma questão ou outra, tá? Não é uma coisa assim, meu Deus, vai cair todo ano, mas uma questão ou outra cai. Beleza? Botei figura de linguagem, não tenho nem o que falar. Isso aqui cai todo ano, em toda prova, no Enem mesmo. O Enem é apaixonado dessa parte aqui de figura de linguagem. Na época mesmo que eu fiz a ESA, caiu uma questão de figura de linguagem, tá? Caiu uma questão. Se eu não me engano, foi uma ou foi duas. Caiu de figura de linguagem. Então, uma coisa que, cara, você tem que saber mesmo, tá? Você tem que saber, não tem por de correr. Na parte de concurso militar, você tem que saber mesmo, até as específicas, tá? Que tem umas lá que são bem específicas mesmo, assim, é uma coisa muito, muito assim mesmo, de concurso militar mesmo. Já no Enem é uma coisa mais geral, tá? Uma coisa assim, tem as figuras de linguagem que mais caem no Enem, tá? Então, tipo assim, é uma coisa que você tem que saber. Essa parte de figura de linguagem, normalmente eu estudava interpretação de texto, tá? Eu já vou falar pra vocês. Beleza? A última parte é interpretação de texto, né? Que eu falei pra vocês. Interpretação de texto, cara, é dica minha. Foi assim que eu aprendi. Ler livros, eu lia livros, qualquer livro. E eu sempre tentava ler livros que relacionavam coisas que eu pudesse agregar na minha redação. Entendeu? E coisas que tinham a ver com literatura. Então, era muito comum eu ler livros do Machado de Assis, né? E ler livros também do José de Alencar, ler livros do. Tem até ali que eu botei o nome do cara agora, esqueci o nome dele, acabei de lembrar aqui. Daci Ribeiro é sociologia, tá? Então, tipo assim, ali, onde eu tô falando aqui, porque a partilha do livro tá aqui. Tem do José de Alencar, acabei de falar. Tem do Aloysio de Azevedo, que é a parte do. Se eu não. A parte da Luiz de Azevedo, José de Alencar, Machado de Assis também, que é a parte do realismo, né? Machado de Assis. Então, tipo assim, eu tentava ler esses livros porque esse livro agregava muito na minha redação e agregava também na parte de literatura. Então, tipo, eu matava 2 quilos numa cartolada só. Beleza? Então, é assim que eu aprendi. E lendo livros, cara. Eu não li qualquer livro, né? Que eu falei pra vocês. Eu lia livros que agregassem na minha redação e livros que agregassem na parte de literatura. Porque assim, eu aprendi duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu não perdia meu tempo com isso. Beleza? E outra coisa, e assim, eu tava lendo, por exemplo, livro de literatura. Se você for ler, você vai lendo e vai percebendo como é que se estrutura o livro de literatura. Se você for ler Machado de Assis, né? As obras de Machado de Assis, você vai perceber que tem uma parte de realismo mesmo ali puro, tá? A parte que é realmente característica de realismo. Então você vai pegar o que a professora ou o professor falou sobre realismo. Falou o que de realismo? Ah, realismo é assim, assim, assim. Essa é a característica do realismo. É objetivo, é fala da burguesia, não é direcionada à classe mais popular. Então você vai pegar esses trechos e vai relacionar com a parte de realismo. Então, tem até uns livros, principalmente, se eu não me engano, é a Luiz de Azevedo, que ele pega a parte de naturalismo. A Luiz de Azevedo pega a parte de naturalismo. Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, posso estar enganado, mas tenho quase certeza que você vai ver que ele fala umas coisas que realmente tem cara de naturalismo, que é a parte mais primitiva do ser humano. Ele compara muita coisa dos animais irracionais com animais racionais. Você vai vendo isso na obra, tá? Na obra. E eu acho isso muito massa, principalmente na obra da Senhora, né? Tem uma obra aqui que eu tô vendo ela que é Tio e a da Senhora. Então, tipo assim, sempre tenta fazer isso, sabe? Esse link, sabe? Ah, eu tô lendo esse livro aqui, tá falando sobre essa parte. Olha que massa. Essa parte que ele tá falando sobre características do realismo, porque foi um livro feito por Machado de Assis, e essa é uma das características do realismo. E assim, quando os concursos, ou o concurso, ou o Enem for cobrar uma parte do trecho de um livro que é um livro conhecido, principalmente livros literários clássicos que o Enem adora, você já vai ter o meio caminho andado. Por quê? Porque você já leu, cara. Você já leu e já interpretou. Você já matou 2 coelhos na carta lá do sol, acabei de falar. Porque quando ele for cobrar sobre um texto de Machado de Assis, você já vai saber do que tá falando aquilo e qual o contexto. Então vai ficar muito mais fácil de você responder uma questão. Beleza? Tá. Foi assim que eu aprendi, tá? E nessa parte aqui também eu aprendi a parte de figuras de linguagem e funções da linguagem. Funções da linguagem, eu não. É tipo a parte de emotiva, apelativa, né? Poética, metalinguística, você tem que saber essa parte de funções da linguagem, tá? É motivo, por que que é motivo, como é usada a emotiva, qual é a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Normalmente tem essas dicas, tá? Apelativa normalmente você quer vender algo, tá? Então eles vão falar verbos no imperativo, normalmente é anúncio. Poética, não tem nem o que falar, tem uma estrutura poética, tem uma estrutura de poesia. E a metalinguística, tá? Metalinguística, se eu não me engano, é quando o código tem ensinar o próprio código, né? Que é você explicar uma coisa no texto, explicando a própria coisa, tá? É mais ou menos isso. Beleza? E os tipos de texto, né? Botei aqui também. Função da linguagem é uma coisa, tá? Tipo de texto é outro. Tipo de texto, na verdade, é o texto, no caso, o texto que você vai usar, o texto dissertativo, argumentativo na sua redação. Botei até aqui. Texto narrativo, você tem que saber. Quando é narrativo, descritivo, que é o mais fácil de todos. Dissertativo e quando o texto é argumentativo. Beleza? É isso que eu coloquei. A parte de interpretação de texto é isso, cara. Tipo assim, não tem muito segredo, não. É mesmo ler a parte de figura de linguagem
tá? Você tem que saber funções da linguagem e a parte de tipo de texto. Você tem que saber porque tem questões que eles vão te perguntar qual tipo de texto que foi usado. Vai relacionar interpretação de texto com funções da linguagem. Tem muito isso, né? Principalmente nas provas do Enem. Tem muito isso mesmo. Beleza? É isso que eu queria falar pra vocês. É a parte de redação. Parte de redação eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu quero falar um vídeo só sobre isso. Que é como eu uso, como eu faço minhas redações. E minhas redações são mais focadas em gramática mesmo, tá? Porque foi assim que eu estudei para concursos militares, principalmente. Então usei mais um texto assim direto, sabe? Um texto mais focado. Na UEMA também, o texto é caracterizado por esse foco, tá? Eu não gosto que vocês enrolam muito. O Enem já gosta mais desse mistério, sabe? O Enem, você faz o texto, ele gosta mais desse mistério, dessa coisa assim, como é que se fala? Não vai direto ao ponto, sabe? Você fica enrolando no texto. Já na UEMA e no concurso militares que eu fiz, e já não gosta, eles gostam que você seja direto ao ponto e não enrole, tá? Se você ficar enchendo linguiça, vai tirar ponto de você. E gosto também que você seja muito bom na parte de gramática. É tanto que eu estudei, por isso que eu falei pra vocês, que eu estudei muita gramática, justamente por causa disso. Porque na parte de redação, eles gostam muito da gramática. É uma coisa que eles levam muito a sério, sabe? É uma coisa que eles exigem muito, sabe? Então, como eles exigem muito, é uma coisa que eu tive que aprender mesmo. Obrigado, sabe? Então eu não vou entrar muito nessa parte aqui porque eu quero falar um pouco sobre isso mais na frente, tá? Beleza? A parte de literatura, cara, se divide em literatura europeias e literatura brasileira. Na ESA, eu estudei só literatura brasileira. Na parte da UEMA, né, na época que eu fiz, eu estudei as duas literaturas. Só que eu não aprofundei muito. Eu estudei basicamente a parte de livros, como é que se pode dizer? A parte das obras lá. Lá na UEMA, eles pedem as obras, né? Que é as obras literárias. São 3 livros que eles pedem. Cada livro pode ser que os 3 livros sejam da mesma escola literária. Pode ser que não, pode ser que cada um seja de uma escola literária diferente. Enfim, quando cobrava, eu aprofundava a escola literária de cada livro. Então vamos supor que um caiu o romantismo, outro caiu o modernismo, outro caiu o barroco. Eu aprofundava cada um, na época que eu estudava, cada uma escola literária, aprendia cada detalhe, cada função, como era estruturado aquele tipo de escola literária. E o resto eu só passava um pente fino, nada assim muito exagerado. Na época que eu fui estudar Paesa, já no último ano, já é uma coisa que eu tive que realmente aprofundar. Eu realmente tinha que saber escola literária. Só que eu estudei só a escola literária brasileira. Eu não estudei a escola literária europeia. Não sei se cai, mas no meu curso tinha a parte europeia. Assim, uma coisa mais assim genérica, mas tinha. Eu não estudei, tá? Não estudei. Eu estudei mesmo a parte mais literária brasileira mesmo. Que inclusive é a parte que eu adorei, amo, adoro a parte de literatura brasileira. Sou apaixonado. É tanto que eu comprei os livros para me ler. Justamente por causa disso. Comecei a ficar realmente apaixonado. Já a parte mais europeia eu não estudei tanto. Na parte do galera do Enem, o Enem cobra as duas, tá? Pra você pergunta aí, o Enem cobra as duas. Brasileira e europeia, você tem que saber as duas, tá? Não sei se ele cobra aprofundado. Eu acho muito difícil, porque o Enem normalmente é uma coisa mais aberta, mais abrangente. Já na galera da SpaceX, galera concurso de SpaceX pra cima, né? Não sei se os outros cobra, mas a galera de SpaceX pra cima cobra as duas áreas. Tanto brasileira tanto europeia. Cobra as duas, tá? Cobra as duas. Então você fica cientista. Inclusive é muito mais questões, tá? Na parte das PSEX mesmo são 20 questões. Então eles vão abranger muito mais a parte de literatura europeia e brasileira. Na parte da ESA, na época que eu fiz, só caiu brasileira, tá? É tanto que eu acertei a questão. É uma questão muito assim. Pra mim era muito simples, né? Mas pra quem não estudou era muito difícil. Que é uma pergunta muito direta, tá? Beleza? Beleza, galera? Era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou falar, a parte de redação eu vou aprofundar mais um pouco, tá? Na parte de redação eu vou explicar como eu faço as minhas redações e como eu estruturei a minha redação, tá? Beleza? Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Esse é um vídeo mais de abertura. Eu sei que ficou um pouco longo, mas é um vídeo mais de abertura que eu quero que vocês entendam como é que vai funcionar isso. E na parte final, né, desse vídeo, eu vou gravar os livros que eu usei e os livros que eu li pra me estudar cada área, entendeu? Eu vou explicar pra vocês direitinho no vídeo. Então fique ciente, não fique pro meu Deus do céu, ele não vai falar dos outros tópicos. Sim, eu vou falar como eu estudei, qual o mais importante, qual o menos importante, o que os vestibular mais gostam de maneira geral, tá? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero realmente que você tenha gostado. Compartilha esse vídeo, manda para um amigo, sei lá, favorita esse vídeo, dá o like, se inscreve. Eu sei que tem 94% da galera que assiste meus vídeos não são inscritos, cara. Se inscreve no canal, cara. O que é que custa? E os outros 6% é a galera que tá inscrita. Cara, 94% não é inscrito no canal. Isso é um absurdo. Se inscreve no canal, cara. Isso não vai cair tua mão nem teu dedo, não. Inscreve aí, deixa seu like. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu.